E aí, de violão nas costas do cara, velho. Tô aqui, ó. Agora, daqui, né? Tá na moda agora tocar a musiquinha do Lula, né? Vou fazer um concerto aí esses dias tocando o jingle do Lula aí. Vamos ver se funciona. Bom dia, Renato. Bom dia, Adri. Bom dia, Juliana. Bom Tudo bem? dia. Primeiro, feliz aniversário atrasado para você. A gente não se falou desde que você fez. Eu te mandei os parabéns lá. Quantos anos, Juliana? 39. Aí, Última na feira volta. 200. O último dos 30. Última volta ao sol antes dos 40. Mas tá bem, também. Estamos firmes e fortes aqui. Maravilha. Ô, Juliana, vou começar pelo assunto mais quente. Eu estava até falando um pouco disso antes de você chegar. Ontem o Ciro resolveu atacar o PSOL. Né? Eu vou fazer o Fala Rovai hoje sobre assim, o suicídio político de Ciro Gomes. Né? Isso é uma coisa que me assusta. Eu não fico feliz, não estou achando, sabe, bonito ver essas cenas, mas ontem ele disse que o pessoal recebe dinheiro de Soros e você o ameaçou com um processo, né? Chegou nesse nível. Uma relação, inclusive, que vocês tinham de camaradagem, porque o PDT apoiou, inclusive, o Boulos no segundo turno da eleição para prefeito. Eu me lembro de conversar contigo, muitas vezes você defendeu o Ciro, até fazer ponderações em relação a críticas que ele fazia ao PT, e agora ele vai para essa loucura, né? É uma pena. É uma pena, Rovai. Ele atacou o PSOL muitas vezes já nessa campanha. Atacou o PSOL e atacou o Guilherme Boulos. E a gente optou até agora por não responder, por não cair na provocação. Mas o que ele fez ontem ultrapassou os limites da crítica. Você pode criticar, você pode achar que o PSOL não deveria defender certas agendas que a gente defende. Ele acha, por exemplo, que é uma bobagem defender os direitos das mulheres para que elas não morram fazendo abortos clandestinos. Ele acha que isso é uma pauta identitária. Ele acha que é uma bobagem defender uma outra política de drogas no Brasil que encarcera hoje milhares de jovens negros porque são pegos portando um baseado de maconha. Ele acha que isso tudo é identitarismo, né? Ele pode achar que a nossa agenda econômica é muito radical porque assusta o capital produtivo. Isso é direito dele, não vai? Mas ele não pode mentir. O pessoal tem duas fontes de financiamento regulares: o fundo partidário, que a gente recebe por lei, e a contribuição militante dos nossos filiados parlamentares. Né? Durante as eleições, a gente recebe, como qualquer partido, financiamento do fundo eleitoral e doações de pessoas físicas. Nenhuma delas é o George Soros. Portanto, dizer que o pessoal é financiado pela Open Society, pelo George Soros ou por qualquer outra entidade estrangeira é uma mentira, é uma fake news. E aí o Ciro ultrapassou o limite. E ao ultrapassar o limite, é minha obrigação como presidente do PSOL defender o partido para o qual eu fui eleito pela militância para defender. Então, dessa vez, ele passou um limite. Eu faço questão, Edri, de deixar claro que eu não acho que a postura do Ciro representa a postura da maioria dos dirigentes do PDT. Eu conheço bem o Carlos Lupe, conheço bem outros dirigentes do PDT, o Antônio Neto, que é dirigente do PDT aqui em São Paulo. São pessoas sérias, pessoas com as quais eu sempre mantive uma relação de absoluta franqueza, honestidade política, colocando os limites do que era possível fazer juntos, do que não era possível. Mas o Ciro está fazendo uma trajetória que eu acho que não conta com o aval do PDT, que é uma trajetória de implosão de todas as pontes. Ele já implodiu pontes com o PT e com outros partidos há muito tempo. E com o PSOL, até pouco tempo, ele buscava uma aliança em São Paulo. Ele queria apoiar o Boulos em São Paulo, em troca do nosso apoio a ele. A gente sempre deixou claro que isso não era possível, que a hipótese de apoiá-lo não estava colocada para o PSOL. E isso foi tratado no marco da diferença política, com respeito. Mas essa trajetória que ele resolveu assumir nessas últimas semanas, ela torna inviável qualquer tipo de diálogo a partir de agora. Ele já me atacou numa live, eu não respondi. Ele já atacou o Guilherme Boulos em várias lives, ele não respondeu. E eu quero separar bem aqui o PDT do Ciro Gomes, né? O PDT tem o meu respeito, mas o Ciro Gomes já não tem nenhum. Eu tenho a mesma opinião que você, mas eu queria fazer uma ponderação, Juliana, assim, porque eu tenho... eu também, por exemplo, tenho respeito pelo Lupe, pelo Neto, pela Mônica Veloso, que é lá dos metalúrgicos de Osasco, todo o pessoal dos metalúrgicos de Osasco que tem relação com o PDT, como Milton Cavallo, enfim, tem sindicalistas que estão no PDT, são sérios. Mas, assim, alguns deles, né,
tem assumido uma defesa atávica, quase também segue suicida, né, nesse processo que os coloca um pouco como corresponsáveis desse esgarçamento no campo progressista, né? Eu não sei se o pessoal está esperando acabar a eleição para poder fazer, mas já podiam ter dado uma desacelerada, sentar com o colega. Ontem o Jean falou uma coisa que eu achei engraçadíssima. O Jean Willis falou: será que não tem uma amiga bicha para falar? Ô, bicha, chega, para com isso. Porque assim, cara, aquela coisa do amigo que vai lá e dá um toque, né? Será que não tem ninguém que possa fazer isso, velho? Acho que não, né? Acho que não. Quer dizer, a pessoa que talvez aí tenha na política alguma autoridade para poder chegar no Ciro e dar um toque é o próprio Carlos Lupe, né? Para ele, né? Que já me disse pessoalmente, ele disse: olha, eu gosto do Lula, eu tenho respeito pelo Lula e eu não compartilho das críticas, de todas as críticas que o Ciro faz ao Lula. Então, eu tenho certeza que o Lupe não tem a mesma posição. Mas, enfim, eu compreendo também que é um caminho difícil. Depois que você decide que vai ter candidato a presidente, depois que você dá esse impulso inicial, por exemplo, a hipótese do Ciro retirar a candidatura, que tem sido muito falada, eu não acho que isso seja factível, né? Isso não só para o Ciro até seria uma redenção, né? O Ciro sairia do lugar de alguém que está rompendo todas as pontes para um herói da democracia. Ele se posicionaria como potencial sucessor do Lula em 2026. Ele seria visto como um cara que fez um gesto de grandeza. Para o Ciro seria fantástico ele retirar a candidatura dele nesse momento. Mas para o PDT talvez não, porque realmente você, a essa altura do campeonato, desmobilizar a tua militância, que está engajada já no projeto, é um movimento complexo, é um movimento difícil. Mas eu não consigo ver que hajam interlocutores próximos ao Ciro capazes de influenciá-lo. Não sei se alguém influencia o Ciro, né? Porque parece que tudo o que ele faz é muito espontâneo, é muito no rompante, ele faz muita coisa de forma irrefletida, né? O que ele disse ontem, pessoal, é um desrespeito com o movimento feminista brasileiro. Dizer que temas como aborto, como a mudança da política de drogas, são temas, como ele disse, de uma esquerda caviar, cheiradora de cocaína. O que esse cara pensa que é, entende? O que ele pensa que é? Ele está virando o quê? Um membro daquele movimento Nova Resistência de extrema-direita que está infiltrado no PDT? É isso que ele está virando? Não é possível que o Ciro acredite nisso, entende? O Ciro é um cara culto, um cara estudado, um cara que sabe que 1 em cada 4 mulheres até 40 anos já fez aborto no Brasil, que as mulheres pobres morrem por fazer abortos clandestinos e que isso é um problema de saúde pública que tem que ser encarado de frente. Não é possível que esse cara ache mesmo que porque o Caetano Veloso deixou de apoiá-lo, ou porque o Tico Santa Cruz deixou de apoiá-lo, agora toda a esquerda que não apoia mais ele virou uma esquerda cheiradora de cocaína da zona sul do Rio de Janeiro. Que isso, cara? Então, assim, esse cara precisa realmente parar, porque passou de todos os limites, né? Eu acho que é a hora. E assim, ele começou a falar de esquerda cheiradora do Leblon, vamos dizer claramente quando? Quando depois daquela coisa do Gregório do Viveiro, ele deu um cutucão ali, e agora com o apoio do Tico e do Caetano. O que ele está querendo? São pessoas que estavam com ele no verão passado, exato, velho. E ontem o Torturra teve aqui, é uma coisa que, enfim, o Ciro teve problema na família, segundo o Torturra. Filho com problema, com tratamento de drogas. Quer dizer, aí quando o cara fala um negócio, você tem que chegar e lembrá-lo disso também. Não é um debate que a gente quer fazer, mas assim, porque ele está fazendo essa fala dele, é uma fala que mexe com uma série de pessoas, de pais, mães, etc., que podem, em vez de tratar seus filhos, querer colocar num hospício, fazer como um bicho de 7 cabeças, entendeu? Coisas assim. Então, enfim, mas não vou ficar nessa pauta de Ciro, porque já deu. Mas tem uma pergunta aqui do Leonardo Branco. Juliano, você acredita na possibilidade de uma parte significativa do eleitor do Ciro Gomes votar no Bolsonaro, caso tenha segundo turno? Porque ele está se aproximando da extrema-direita, né? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, eu acho que não vai ter segundo turno. Estou cada vez mais otimista, tá? E olha que eu sou um cara comedido, tá? Quando o assunto é eleição. Eu estou bem otimista que a gente vai resolver essa parada no primeiro turno, cada vez mais. Há uma tendência de crescimento, está sendo comprovado por todos os institutos de pesquisa. Hoje vai sair Datafolha, espero que com boas notícias também nesse sentido. Tem um movimento, pessoal, tem uma onda.
Fernando Henrique Cardoso acabou de lançar uma carta que ele não fala a palavra Lula, mas ele diz: votem num candidato que é contra a pobreza, que defende... Como um camarão, que tem uma barba branca, uma voz rouca. Só faltou dizer o nome do Lula, tá? Então, tem um movimento em curso, né? Miguel Reale Júnior ontem, Meirelles, Marina no final da semana. Então, assim, tem um movimento de adesão democrática à campanha do Lula. Aquilo que a gente queria que a campanha do Lula fosse desde o começo, né? Além de uma campanha de esquerda, também uma campanha que representasse um movimento nacional de repúdio à extrema-direita. Isso está acontecendo agora e está acontecendo na hora certa, que é agora que as pessoas estão realmente se decidindo. Então, eu acho que a chance de vitória no primeiro turno está aumentando a cada dia. Mas se houver segundo turno, primeiro que eu acho que o Ciro vai acabar muito mal esse primeiro turno, ele vai acabar abaixo de 5%, talvez seja ultrapassado pela Simone Tebet. Anotem esse prognóstico. Venho falando isso aqui faz tempo, Juliano. Pode acontecer. Sabe por quê? Porque tem uma coisa, eu estava falando agora num Spaces aqui com a galera do Jair Me Arrependi, com a Leila Germano, no Spaces no Twitter. Qual que é a questão? Quando você entra numa eleição, vocês têm experiência nisso, já trabalharam em campanhas eleitorais, quando você entra numa eleição, a primeira coisa que você tem que saber é quais são os temas daquela eleição, qual é a agenda daquela eleição, ou como diria, qual é o espírito daquela eleição, né? O clima. Então, você vai definir isso a partir de uma série de perguntas que você faz através de pesquisas, né? Quais são os principais problemas do país, o que mais te aflige, etc. e tal. Em 2018, era a corrupção, a insegurança, comecinho da crise econômica, os temas morais. Nessa eleição, é a fome, é o desemprego, é a inflação, ou seja, são os temas econômicos. E tem duas candidaturas apenas que entraram bem nesse debate, a do Lula e a da Simone Tebet. O Bolsonaro acha que está em 2018 ainda, continua falando as mesmas loucuras que ele falava em 2018, Venezuela, ideologia de gênero, mamadeira de piroca, não sei o quê. O Ciro continua em 2018, falando que é o sistema, que não quer deixar ele ser presidente, porque ele é o único, e isso e aquilo. Ou seja, os dois estão descolados do que é o zeitgeist, né? O espírito do tempo dessa eleição. Né? Os dois descolaram. E a Simone não. A Simone, do ponto de vista tático, tá, pessoal? Obviamente eu não nutro nenhuma simpatia pelas posições políticas da Simone Tebet. Mas do ponto de vista da tática eleitoral, ela tem uma tática mais eficiente, porque está dialogando com o que são os temas que hoje são os temas centrais da eleição. Ela e o Lula. Então a tendência é que os dois cresçam nessa reta final. E o pragmatismo conta muito na hora de definir o voto, né? E ela tem aquele eleitorado azulzinho, né? Aquele eleitorado que, olha, eu não vou votar no Lula, porque eu não gosto do Lula, nem no Bolsonaro, mas por uma questão que eu sou aquela classe média que não quero me misturar. E o Ciro, nesse cara, ele não pega. Ele está disputando o eleitorado mais bronco, né? Uma coisa só que aí o bronco vai para o Bolsonaro. Eu peguei a declaração aqui do Fernando Henrique, vou pôr na tela, Adri, para o nosso leitor aqui. Não dá para ver muito, mas eu vou tentar aumentar. Deixa comigo que eu sou... Agora tá... Eu sou cara, velho. Nota pública, voto pró-democracia nas eleições. Como é do conhecimento público, tem idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Então, na verdade, é eleitoral já, né, Fernandão? Aí ele continua. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos, independente de raça, gênero, orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Tem a barba branca e voz rouca, como gente, disse. Por quê? Mas qual é o problema de falar que é o Lula, pôr lá, escrever... A vida é dura, né? O cara está com 90 e poucos anos e quer morrer sem fazer esse gesto. Gente, né? E eles não são inimigos, nunca foram adversários, né? Acho que era fim de vida, assim, falar, olha, gente, contra o Bolsonaro, eu voto no Lula, ponto, né? Precisava de toda essa tucanice, mas bola para frente. Tabata Amaral também já fez a sua tucanice, que eu estava mostrando aqui antes de você chegar,
Juliano está se performando essa grande frente que, por incrível que pareça, e aqui eu quero até colocar essa coisa nessa bola para rolar aí, você é um dos caras muito importantes para que ela tenha acontecido, porque, em geral, o histórico do PSOL é um histórico antagônico a essas frentes. O PSOL nunca acreditou que deveria se fazer frentes para derrotar o mal maior. Né? Estou dizendo na sua história, né, de existência do partido. Como tem sido isso para o PSOL? Tem sido esse novo momento, na sua opinião, é um reconhecimento de uma maturidade do partido, ou é algo só sazonal, que depois a gente vai ter que discutir de novo? Porque me parece que vocês entraram na grande política de uma forma agora, hoje, a meu ver, difícil de recuar. Rovai, na verdade, nós estamos vivendo um momento, primeiro, muito excepcional, né? Então, claro que momentos excepcionais exigem também decisões excepcionais, né? Talvez num contexto de normalidade democrática, como nós vivemos aí até recentemente, né? As eleições que eram polarizadas entre o PT e o PSDB, portanto, uma coalizão hegemonizada pela centro-esquerda versus uma coalizão hegemonizada pela centro-direita, o pessoal poderia muito bem exercer o seu direito de apresentar uma candidatura de esquerda para defender as nossas ideias, né? Mas nesse contexto, tudo se tornou muito mais difícil, né? E em termos do papel dos socialistas, né, do papel de um partido como o PSOL nessa conjuntura, a derrota do Bolsonaro passa a ter uma centralidade muito grande na nossa política e nas nossas definições táticas, né? Não quer dizer que a gente passou a defender agora alianças com a direita, grandes frentes, chama o Eunício Oliveira de volta, chama o Renan, vamos estar todos numa mesa. Não, essa não é a nossa política. O pessoal tem orgulho de ser um partido que busca construir a unidade das esquerdas, que busca impulsionar um programa de esquerda, que busca combater privilégios, que não confia nos golpistas que tiraram uma presidenta honesta da presidência da República em 2016, mas que entende que nesse momento é preciso juntar forças para derrotar o mal maior. Eu acho que esse sentimento, Rovai, de que, primeiro, nós temos que dar a nossa cota de contribuição para derrotar o Bolsonaro, é um pouco o sentimento que está presente no nosso eleitor, no nosso simpatizante, nas pessoas de esquerda que se identificam como de esquerda e que esperam do PSOL esse gesto de grandeza e de compromisso com o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que essas pessoas não querem ver o PSOL abraçado com o Renan, abraçado com o Eunício, abraçado com os atores que foram também corresponsáveis pela tragédia que nós estamos vivendo. Por exemplo, Lula vai estar nos próximos dias, provavelmente, com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Bom, eu não vou nessa agenda. Eu não vou nessa agenda não porque eu não quero o apoio do Eduardo Paes ao Lula. Eu não vou porque o Eduardo Paes não é meu aliado. Não é meu aliado para o Brasil que eu quero construir. Não é meu aliado para o projeto de país que eu quero impulsionar. Não é meu aliado para combater a privatização da Eletrobras e da Petrobras, porque ele defende a privatização dessas empresas. Não é meu aliado para combater as políticas de desmonte ambiental, porque ele apoia essas políticas. Ou seja, uma coisa é eu entender que o Eduardo Paes, o Rodrigo Maia, o Eunício, que o apoio deles ao Lula, nesse momento, é necessário. Outra coisa é eu acreditar que esses sujeitos são meus aliados de projeto. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem que seguir estabelecendo. E que eu espero que os outros partidos de esquerda também estabeleçam, porque já fizeram alianças com esses atores e esses atores traíram os partidos de esquerda para votar a favor do impeachment da Dilma em 2016. Então, eu acho que a gente avançou, acho que a gente amadureceu, acho que a gente compreendeu o momento histórico que a gente está vivendo, mas a gente não abriu mão das nossas posições, das nossas bandeiras, das nossas convicções. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Uma esquerda que não tem medo de dizer o seu nome, não tem medo de defender suas bandeiras, mas que tem maturidade e flexibilidade para movimentos táticos em momentos graves como esse que a gente está vivendo, né? Rovai, deixa eu ler aqui os superchats, agradecer aqui, olha só, a Daphne Pérola, nossa membra, sou filiada ao PSOL, concordo em tudo com o Juliano, olha só. Também é filiada ao PSOL, é um caminho já. Obrigado, Daphne. O Caco Bock, esse eu já tinha lido. Aristides Bartolomeu Novaes, como foi golpe, reconhecido, esse também já foi, ele pede aqui um ressarcimento para Dilma. O Ronald Mendes,
Lula agradeceu o voto do Reale Júnior? Espero que não. Não é? Também não sei. O José Alberto, gente, a FHC declara voto em Lula em nota, sem citar nominalmente. A Gal Belchior, obrigada pelo super sticker aqui. A Paula Bastoni também. A Marilice Garotti. O Márcio Rocha aqui chegando de membro, muito bem-vindo. Aqui o Ronald, a tática do Ciro é absorver os eleitores do Bozo, a gente falou aqui. Caramba. Elza Ribeiro, obrigada pelo super sticker. Nelson Graciano, bem-vindo, chegando aqui de membro. Márcia Simon, chamar pobres de vagabundos parte daqueles que nunca se incomodaram em sustentar a vagabundagem do deputado que vira presidente. Porque hoje o Bolsonaro diz que os pobres são pobres porque eles estão acostumados a isso. Vanderlei Queiroz, sou admirador do Juliano, seriedade e faz política com garra e ternura, uma liderança que orgulha o campo progressista. Abraços. É isso aí. Sabe que ontem, desculpa só interrompendo, ontem eu estava... bom, essa coisa do Ciro acabou gerando uma repercussão nas redes sociais, né? Saiu uma matéria grande no Valor Econômico e tal, e eu estava vendo, e é engraçado, né? Porque ainda tem uma parte da esquerda, até dentro do PSOL, viu? Para falar bem a verdade para vocês, dentro do PSOL, é bem minoritário, é verdade, mas em outros partidos da esquerda socialista, que visivelmente se incomodam muito com essa posição que o pessoal assumiu de ser, como disse o Rovai, um ator da grande política, né? De não ficar só olhando o jogo, né? Só olhando o que está acontecendo de braços cruzados. Então, acho que esse processo em que o pessoal se torna uma alternativa de esquerda para o Brasil, sem recorrer ao antipetismo, que já teve no nosso DNA nos primeiros anos de PSOL, felizmente isso foi sendo depurado com o tempo, mas crescer, se tornar uma alternativa pela sua combatividade, pela sua coerência, pelo seu compromisso com bandeiras de esquerda, sem precisar recorrer a posições reacionárias como o do antipetismo, isso incomoda muita gente. Porque o caminho mais curto é o antipetismo, gente. É dizer que, olha, eu sou de esquerda, mas eu sou diferente, eu não sei o que e tal. Você pode dizer que é diferente sem jogar todo o resto na vala comum, né? E é isso que a gente que eu acho que tem que aprender com esse processo todo, né? Então... eu estou muito feliz, claro que me incomoda, eu sofri vários ataques ontem também, de gente dizendo, nossa, o PSOL acabou, que triste fim do PSOL, virou linha auxiliar do PT. Bobagem. Mas me incomoda, claro, porque essas pessoas não entenderam o movimento que a gente fez, que é de se conectar com um enorme contingente de pessoas no Brasil que tem, na saída do Bolsonaro, a sua prioridade. E a gente quer ajudar a tirar o Bolsonaro, dialogando com essas pessoas e fortalecendo o nosso projeto, sem recorrer a uma ideologia reacionária como é o antipetismo. Muito bem. Tem aqui ainda, olha só, o César Rodrigues dos Santos. Não tem suicídio político nenhum do Ciro e do Lupe. O que tem é um projeto político para assumir o espólio de guerra deixado pelo bolsonarismo. O InfoArt diz, qual o nome que ele falou? É o Zeitgeist, o espírito do tempo. Aí ele diz, relacionado ao tempo, que no caso Bolsonaro está atrasado, é alemão, Lula 13. Pois o Juliano explica aqui. Sandra Nunes, parabéns, Juliano, pela sua análise. É bom ouvir um jovem com essa clareza. Vou me filiar ao PSOL, olha aí. De Palhoça, Santa Catarina. Grande Palhoça, cidade adorável. E o Sérgio Marques diz, parafraseando Belchior, pois vejo vir vindo no vento o quê? O cheiro da nova estação. O Tico Santa Cruz acaba de escrever uma tríade, vários tweets aí, pedindo para o Ciro estar fazendo aquilo que o João Willis tinha finalizado. Olha, amiga, chega, né? Chega. Toca, né? Toca. Ô, Juliano, deixa eu te fazer ganhando a eleição o Lula, o que o pessoal vai fazer? Vamos ver que governo que o Lula vai formar primeiro, né? Porque agora, claro, quando o navio... Vai ter gente de direita, você sabe disso, né? Vamos ver quem que vai ter, vamos ver em que posições, né? Vamos ver fazendo o que, vamos ver defendendo o que, né? Então, temos que esperar, né? Esperar para ver que governo vai ser esse. O que eu posso garantir é que o pessoal vai apoiar tudo de bom
que o Lula quiser fazer. Isso eu posso dar minha palavra aqui. Valorização do salário mínimo, fortalecimento das políticas de proteção ambiental, financiamento adequado para as políticas sociais, saúde, educação, habitação. Sim, tudo que o Lula for fazer de bom, podem ter certeza que o pessoal vai apoiar. Agora, qual a relação que nós vamos estabelecer? Se nós vamos virar base do governo, entrar no governo, porque isso tem um preço. Isso também exige do partido que entra na base do governo defender tudo que o governo faz, até aquilo que você não concorda. Então tem um preço a ser pago, tá? Então nós vamos esperar, vamos ver que governo vai ser esse, como é que ele vai se comportar, quem vão ser os ministros, quais vão ser as diretrizes, e aí depois tomar uma definição de qual vai ser a nossa relação. O que eu posso garantir é que aquilo que for bom, nós vamos apoiar, e aquilo que a gente achar que não é bom, nós não vamos apoiar, como sempre foi, aliás, mesmo no período em que a gente não estava no governo, né? Então isso certamente não vai mudar, mas é um debate que a gente vai fazer mais na frente. Eu tenho brincado que agora que a nau bolsonarista está afundando, está cheio de rato pulando, né? Pulando para fora do navio. Agora tem que ver o tamanho do rato, que cor que ele tem, que espaço que ele vai ocupar, porque realmente tem algumas figuras que eu acho que nós temos que aproveitar o naufrágio da nau para poder se livrar delas, se possível for. Também acho. Agora, 2023 vai ser muito difícil, né? O primeiro ano de um governo depois desses 4 anos de destruição total. Qual que vocês acham que deveriam ser as prioridades, assim, prioridade para janeiro de 2023? Porque o Brasil, apesar desse presidente dizer que não tem fome, que a gente tem 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Acho que primeiro, Dri, o mais importante é institucionalizar a política de renda para as pessoas mais pobres, tá? Então, manter os R$600, adicionando R$150 para cada filho que a família pobre tiver. Então, isso é uma política, tem que ser uma política de Estado, independente de como a gente vai ganhar essas eleições, de qual vai ser a composição do governo. O Lula tem feito esse compromisso. Então, a primeira coisa é isso, é proteger quem está mais vulnerável. Ao mesmo tempo, desenvolver uma política de geração de empregos. Tá? Tem centenas, talvez milhares de obras públicas com financiamento da União que estão paradas no Brasil. Essas obras têm que ser retomadas imediatamente. Isso gera emprego, isso não depende da importação de insumos, de maquinário. O Brasil está preparado hoje, mesmo com os impactos da Lava Jato no setor de infraestrutura e engenharia. Eu ia falar isso, Pati, porque, desculpa até te interromper, mas a gente hoje não tem grandes empreiteiros para executar essas obras. O que a gente faz? Então, vamos dizer que o pessoal estivesse na Presidente da República, ele ia investir por o BNDES para recuperar essas empresas ou contrataria chinesas, Juliano? Porque é uma questão, né? É uma questão, claro, é uma questão. De qualquer forma, Rovai, é uma alternativa você recapitalizar essas companhias, talvez até questionando os acordos de leniência que foram feitos e que estrangularam, porque os acordos de leniência, só para quem está nos ouvindo, eles não puniram os operadores, né, os executivos das empresas. Esses executivos, eles foram processados criminalmente. Os acordos de leniência puniram as empresas, as pessoas jurídicas, e isso levou a um desmonte do setor de engenharia e infraestrutura no Brasil. Então, você vai ter que reestruturar esse setor, né? Não vai ter jeito. Mesmo que inicialmente você conte com empresas estrangeiras, tem empresas espanholas, canadenses, chinesas operando no Brasil já no mercado de infraestrutura, certo? Então, talvez você tenha no começo que usar essas companhias. Agora, mais importante, se o CNPJ que vai prestar o serviço para o Estado é chinês ou é brasileiro, é que a mão de obra seja brasileira. E isso dá para o Estado condicionar. Nós vamos abrir linhas de financiamento via BNDES, por exemplo, para financiar essas empresas, para que elas sejam recapitalizadas e possam prestar serviços para o Estado nas grandes obras públicas. Só que elas têm que empregar 90% de mão de obra brasileira, por exemplo. Bom, com essa cláusula, você já resolve o problema, boa parte do problema, né? Não todo, mas boa parte do problema. Eu lembro sempre que quando a Dilma fez aquela onda de desonerações, né, foram mais de 400 bilhões de reais em desonerações, era só ter colocado ali, eu desonero desde que você não desempregue. Porque ela desonerou, por exemplo, a Embraer, na semana seguinte ela demitiu 5 mil trabalhadores e trabalhadoras. Custava colocar na lei que a contrapartida da empresa que vai receber a desoneração é não demitir os trabalhadores. Então, tem algumas coisas que são básicas, né? Se você vai
abrir linhas de financiamento para um grande programa de obras públicas, que o Brasil está precisando disso, na área de saneamento, na área de infraestrutura, na área de habitação, pô, bota lá no contrato que a empresa tem que contratar mão de obra brasileira. Pô, isso é o mínimo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, garantir o mínimo que as pessoas que estão hoje passando fome possam ter os seus R$600, mais R$150 por filho, que isso pode chegar aí a R$1.000 e poucos reais, que já é uma condição básica de sobrevivência para quem está na pobreza extrema. Ao mesmo tempo, uma política de obras públicas para geração de emprego. Terceiro, o tema da inflação. Quer dizer, não tem como enfrentar o tema da inflação só aumentando juros. E quando você faz isso, quando você aumenta juros, a taxa básica de juros, você tira dinheiro dos setores produtivos da economia e estimula esses investidores. Ao invés do cara abrir uma fábrica, ao invés do cara financiar uma obra, ele pega esse dinheiro e compra títulos da dívida, porque está mais rentável fazer isso lá. Então, só aumentar a taxa de juros para conter a inflação não é razoável, não é suficiente. A nossa inflação aqui no Brasil não é uma inflação de demanda, porque tem muito dinheiro circulando, as pessoas estão consumindo e isso gera inflação. A nossa inflação tem a ver com a desestruturação das cadeias de produção globais. Então, nós temos que achar uma solução para isso, fortalecendo as refinarias, controlando o preço dos combustíveis, diminuindo os custos de produção. Então, é uma combinação, vai, para cuidar dos mais pobres, gerar emprego para quem está desempregado e combater a inflação. Se você aumenta a renda média das pessoas e diminui o custo dos produtos, contendo a inflação, você, nas duas pontas, consegue diminuir o custo de vida, as pessoas vão viver melhor. Isso é fácil de fazer em um ano e meio. Você já começa a sentir os efeitos dessa política pública. Você vê que eu tô com um programa na cabeça, hein? Você tá afiado, hein, velho? Tá bom para ser senador, viu? Juliano, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para ti aí. Deixa sorte. eu só ler aqui, tá. Rovai. O Bartolomeu tá dizendo, ouvindo Juliano, estou considerando me filiar ao PSOL. Vem, Bartolomeu. A Débora Bianchini, com candidaturas de algumas figuras mais potentes do PSOL para deputados federais, tipo Boulos em São Paulo, conseguiremos aumentar este contingente na Câmara. E tem também aqui, é isso. Ripa na chulipa, Juliano. Vai fazer campanha. Muito obrigado aí. Juliano. Obrigado, e você